Sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje com um convidado muito especial, alguém que eu já queria trazer aqui há algum tempo. Primeiro, não conhecia presencialmente, ou seja, só falarmos via Instagram, mas já há muito tempo que acompanho o percurso, ou seja, um líder que eu me identifico e, acima de tudo, queria agradecer de coração a tua disponibilidade, a tua humildade também. Esta conversa que já também tivemos anteriormente deu para perceber e validar tudo o que eu pensava de ti, e obrigado. Ricardo, por estares aqui. Qual é o intuito hoje do podcast? Acima de tudo, uma conversa muito fluida, uma conversa de pessoa para pessoa. Acima de tudo, uma pessoa tal como eu que defende que em primeiro lugar devem estar as pessoas para depois vir a felicidade, vir todo o envolto que está à nossa volta. E eu acho que as perguntas que vou fazer hoje também muita gente tem essa curiosidade. Ricardo, conta um bocadinho assim em termos de suma, como é que foi o teu percurso para chegares até aos dias de hoje? Hoje uma pessoa conhecida, não é? Principalmente, ou seja, na área do que estás a criar, ou seja, a Academia da Felicidade, todo o teu percurso que fazes também dentro das tuas empresas, do teu grupo, o Grupo Bernardo da Costa, e depois também no LinkedIn, que hoje és uma figura, uma pessoa incontornável. Eu costumo dizer que acima o LinkedIn de tudo, ajudou a mudar um pouco da minha vida. Um líder de opinião, não é? Um líder de opinião. Olha, que é muito mais, importante. obrigado. É um gosto enorme estar aqui contigo hoje. Parabéns pelo que conseguiste construir ao longo destes anos. Como nós falávamos há pouco, as pessoas muitas vezes veem só o resultado e não conseguem perceber tudo o que está atrás, todas as noites que não se dormiram, todas as horas que se trabalharam, todos os insucessos que tivemos que dar a volta, a resiliência que foi necessária para ultrapassar vários desafios. Por isso, as minhas primeiras palavras, parabéns, porque de facto também tu na tua área és uma referência neste empreendedorismo que tanta falta faz ao nosso país. Por isso é um gosto e obrigado pelo convite. Muito obrigado, de coração. Como é que eu posso descrever-me assim de uma forma que não fique maçuda? Olha, sou um pai muito orgulhoso hoje em dia de 4 filhos, 2 de coração, 2 de sangue. Sou um marido também apaixonado, já levo mais de 25 anos de relação. Sou chairman do Grupo Bernardo da Costa, esta função que agora parece que está na moda, mas que acima de tudo permite-me ter mais tempo para eu perceber aquilo que é mais importante nas organizações, isto é, se eu tenho as pessoas certas nos lugares certos. Licenciei-me em Engenharia e Gestão Industrial, fiz um MBA na Católica Porto Business School em 2011, entrei na empresa do meu avô, que na altura era só uma empresa de instalações elétricas, que ele fundou em 1957, que em 1979 passou à segunda geração, e quem liderou essa segunda geração foi o meu pai e o meu tio. E eu, em 2002, entro na organização, depois de ter feito um estágio numa fábrica de calçado, aqui em Vila Nova de Famalicão, mais propriamente em Joane. E em 2004 crio a primeira empresa minha, a segunda, neste caso, do que hoje é o Grupo Bernardo da Costa. Portanto, foi a minha primeira aventura no mundo do empreendedorismo e que é hoje a IBD. Na altura era a Bernardo da Costa Comércio de Equipamentos de Segurança, que depois, fruto de algumas aquisições e fusões, eu sou muito de cooperação. Eu dizia nos meus tempos de faculdade, quando me perguntavam se eu ia para a empresa, para a Bernardo da Costa, que nós chamávamos BC, eu dizia sempre, eu prefiro ter 1% da EDP do que 100% da BC. O que é que isto queria dizer? Que eu não me importo nada de diluir as minhas participações nas empresas onde estão, desde que isto me permita associar-me a pessoas que em conjunto comigo consigamos construir algo mais grandioso, maior volume, de maior impacto, de maior alcance. E aconteceu isso com a IBD, portanto eu tinha 100% da BC, e hoje tenho 26,8% ou 27% da IBD. Somos muito maiores, faturamos muito mais, estamos em 5 mercados e, portanto, a cooperação, que eu acho que falta muito
aos nossos empresários aqui em Portugal. Eu, quando era presidente da Associação Empresarial do Minho, de 2021 a 2024, falava muito na cooperação, que é aquilo que nos permite ganhar escala, que é aquilo que nos permite competir no mercado que é cada vez mais global, onde nós já não competimos só com as empresas portuguesas, competimos com as empresas de todo o mundo, e nós em Portugal ainda continuamos a olhar muito para os nossos quintal, para a nossa empresa. Eu mando, eu não quero partilhar o poder com ninguém. Eu sempre fui o oposto, já fiz 6 fusões desde que sou empresário e irei continuar a fazê-las seguramente, porque eu acredito que se nós encontrarmos pessoas que partilhem dos nossos valores e que nos complementem em alguma coisa, conseguimos criar algo muito mais grandioso, com muito mais valor e com muito mais impacto. Só também dizer que a parte do associativismo sempre esteve muito presente em mim. Eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada, fui presidente da Associação Portuguesa de Segurança, fui mais recentemente presidente da Associação Empresarial do Minho. E, portanto, o associativismo, e se calhar não é por acaso que eu falo na cooperação e no associativismo, que eles acabam por estar interligados. O associativismo também é muito importante para mim. E a outra área que também é muito importante é a área da responsabilidade social. Eu estou envolvido em muitos projetos, sou presidente ou da Assembleia Geral ou do Conselho Fiscal de muitas IPSS, ou de várias IPSS, ligado também ao desporto na parte do ABC. Portanto, acabo por dividir um pouco o meu tempo nestas valências, além de também escrever regularmente para 2 jornais, para o Expresso e para o Record, e ter escrito um livro também, que foi uma aventura fantástica em 2023, ele foi lançado em maio de 2024, e, portanto, assim, muito resumido, é um pouco isto. Pronto, como podemos ver, fascinante e inspirador. E parabéns mesmo por todo o percurso. E estou-me aqui a lembrar de 2 questões. E antes das questões queria felicitar-te mesmo, porque efetivamente é esse cada vez mais o meu pensamento. Ou seja, por vezes nós pensamos que podemos fazer tudo sozinhos, mas efetivamente isto é quase como, estou-me a lembrar da fase do Michael Jordan, não é? Ou seja, em equipa é muito mais fácil de vencer, e que nós temos que trazer cada vez mais pessoas, primeiro com a nossa cultura, os nossos valores, e que possam acrescentar valor, porque nós não podemos chegar a todo lado. Efetivamente é para mim também uma aprendizagem, e cada vez tenho esse mindset, porque acho que nós, como portugueses, e temos que pensar, eu gosto muito de olhar muitas vezes para o globo, não é? E somos muito pequenininhos, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos para a mente portuguesa, nós fazemos muita coisa. Ou basta perceber a história, não é? Basta perceber a história. E onde é que nós já chegamos e onde conseguimos chegar. Nós temos muitos portuguesos que estão espalhados por todos os cantos do mundo, e a dar cartas e a ser referências nas suas áreas, e por isso nunca, a nossa dimensão, que é uma desculpa só ter interrompido, mas isto é importante, porque às vezes usamos isso como desculpa. Nós somos pequeninos, somos só 10 milhões, estamos aqui no canto da Europa. Não, além da história nos demonstrar que nós, como portugueses, conseguimos ir para todo o mundo, hoje, com a globalidade, com a internet, com os transportes, isso ainda fica mais facilitado. E o nosso espírito está cá. Nós muitas vezes, eu digo muitas vezes uma expressão que é que nós ignoramos muitas vezes o poder que temos e silenciamos-nos. Portanto, quando nós decidimos colocar todas as nossas valências ao serviço do outro, ao serviço do impacto que queremos causar na comunidade e na sociedade, nós conseguimos de facto fazer coisas fantásticas, e isso está demonstrado, como eu disse há pouco, por muitos e muitos portugueses por esse mundo de fora, e portanto que nunca nos sirva de desculpa ao sermos pequenos. A Suíça é do nosso tamanho, a Suécia é mais ou menos do nosso tamanho, portanto não é... Agora, lá está, nós cooperamos é muito pouco, e isso não nos permite ter escala, que um exercício que eu faço muitas vezes é, imaginam que estão na China e querem dizer uma marca, não vamos tão longe, estão na Alemanha e querem dizer uma marca que seja conhecida pela generalidade dos alemães, uma marca portuguesa, sem ser o Cristiano Ronaldo ou o vinho do Porto, eu não estou a ver mais nenhuma. E temos algumas, Delta, Vista Alegre, mas que ainda não conseguem ter esta projeção internacional. Se te perguntar uma marca suíça, uma marca sueca, tu dizes logo algumas, dizes Securitas, dizes IKEA, dizes Volvo, dizes Nestlé, dizes muito. E, portanto, qual é a diferença? Está na cooperação.
é nós não nos conseguirmos juntar para criar marcas, para criar empresas mais fortes. Nós temos um déficit de grandes empresas, nós temos só 0,8% do nosso tecido empresarial é que são grandes empresas, portanto 99,2% são micro, pequenas e médias empresas, e isto depois cria-nos um problema de escala, que não permite que a nossa economia cresça como deve crescer e que nós depois não paguemos os salários que devemos pagar, porque está mais que provado que empresas de maior dimensão pagam melhores salários do que as microempresas. Portanto, às vezes é preciso tirar este minifúndio da cabeça dos nossos empresários, para que cooperem, para que partilhem, para que não olhem para o lado só como concorrentes, mas olhem como parceiros. Eu digo muitas vezes, isto é uma frase que eu li, portanto ela não é minha, mas eu replico-a muitas vezes, quando percebermos que a cooperação faz-nos crescer muito mais que a competição, nós vamos dar um avanço enorme na nossa sociedade. Uso essa frase muitas vezes, até publico com alguma frequência. Falando aqui um bocadinho do teu livro, que recomendo a toda a gente o ler, pelo menos uma vez na vida, porque, ou seja, acho que devemos ler mais vezes para relembrar algumas mensagens fundamentais que passas ali. A felicidade é lucrativa. O que é que te levou a escrever este livro? Ou seja, este sentido que eu concordo que é toda a gente tem algo a aprender e a ensinar, mas acima de tudo nós, enquanto estamos aqui, que este tempo é tão curto, podemos partilhar ideias para o desenvolvimento quer humano, quer cultural, quer social, quer empresarial. Foi esse, qual foi o teu propósito deste livro? O trigger foi o convite do Rui Couceiro, que é o meu editor. Esse foi o trigger, portanto, nós não nos conhecíamos, ele seguia-me pelo LinkedIn e achou que aquilo que eu ia partilhando no LinkedIn poderia dar um livro. Conversamos 2 vezes e ao fim dessa segunda conversa eu concordei que de facto poderia dar, ainda com algumas dúvidas, mas ele é que é especialista na matéria, é um dos editores mais consagrados do nosso país. Recente foi o editor do último livro do Pinto da Costa, por exemplo, e portanto estava nas melhores mãos e confiei muito nele. E, acima de tudo, foi isso que tu disseste. Isto não pretende ser um manual de gestão, não pretende ser algo que eu vou impingir a alguém, é simplesmente uma partilha de experiências, de uma visão tanto do mercado de trabalho, do mundo das empresas e deste tema da felicidade, do bem-estar, do equilíbrio vida pessoal, profissional e familiar dentro das organizações, e depois uma visão daquilo que eu acho que o país, que é o último capítulo do livro, que o país deve fazer para que nos próximos 20 anos nós não estejamos na posição em que estamos neste momento, que é na cauda da Europa, e com um conjunto de medidas que eu acredito que, se forem tomadas e forem seguidas, nós conseguimos ir subindo neste grau que nos leve a liderar o pelotão da Europa, porque nós temos tudo hoje para isso. Temos know-how, temos instituições do sistema científico e tecnológico que podem competir com qualquer país do mundo, temos um espírito empreendedor, como nós já falamos há pouco, e depois nesta questão da energia nós temos toda uma capacidade energética que se viu agora na pandemia, com a guerra na Ucrânia, que de facto Portugal tem uma vantagem competitiva também aí. Temos uma localização geográfica que nos permite ser um hub de centro de dados, e nós sabemos quantos dados vão ser importantes para o futuro. Portanto, Portugal tem pela primeira vez os ingredientes para poder liderar esta nova revolução industrial, que há quem diga que está ligada à inteligência artificial, eu prefiro dizer que está ligada às pessoas, mas acaba por ser o mesmo resultado. Mas pela primeira vez nós temos as matérias-primas que antigamente não tínhamos. Nós não tínhamos gás, nós não tínhamos ouro, nós não tínhamos petróleo. Hoje nós temos, que é know-how. Temos capacidade de conhecimento e, portanto, com as políticas certas, nós podemos dar este salto e deixar esta cauda da Europa e passar para o pelotão da frente. Eu vou realçar aqui uma questão que é: quem o escreveu está na prática. E muitas vezes é essa a dificuldade que eu tenho em interpretar os livros, é que por vezes há teorias de quem não está na prática. E efetivamente passa-se coisas que não são tão reais. E o que passaste ali no livro, que já tive a oportunidade de ler, é efetivamente uma das coisas muito necessárias que nós pouco aprendemos ou estamos a pôr em prática pós-Covid, que é olharmos muito para nós, quais são as nossas mais-valias enquanto país, e temos tudo, como dizes, nomeadamente o mar, nomeadamente, ou seja, todos os recursos para estas energias renováveis. E do meu ponto de vista, e não entrando aqui em políticas que não é de todo, nem era o meu objetivo, não estamos a saber aproveitar.
E é isso que me deixa triste no dia a dia, dizer, ok, nós podíamos ter aprendido muito mais. Porquê? Porque isto hoje em dia requer muita velocidade, ou seja, e podíamos ter posto mais velocidade nas energias renováveis, mais velocidade. Estás a tocar aí num ponto fundamental, que é nunca como hoje assistimos a tantas transições e as mesmas a decorrer a uma velocidade como estão a decorrer. Seja a nível geopolítico, com tudo aquilo que está a passar de focos de extensão, de crescimento demográfico, de crescimento de populismo ou de extremismo político, seja a nível climático ou energético, com tudo o que está ligado à descarbonização, à sustentabilidade, ou principalmente ao nível do desenvolvimento tecnológico, com computação quântica, biotecnologia, inteligência artificial, e portanto a velocidade do próprio conhecimento está mais que demonstrado que está a decorrer como nunca decorreu no passado. E portanto nós não podemos ficar para trás. E não nos estamos a saber adaptar a essa velocidade, porque a adaptação também tem que ser cada vez mais rápida. E do meu ponto de vista, agora olhando para a inteligência artificial, acho que antes da inteligência artificial temos que olhar para a inteligência humana, ou seja, para o capital mental humano. E eu espero que seja sempre humano. Que seja sempre assim. E acho que ainda temos muito a fazer por aí, até porque nós queremos mudar muitas coisas rápidas, mas não está a haver uma mudança, por exemplo, educacional. Nós queremos mudar o número de horas de trabalho, mas a base não está a começar nas escolas, por assim dizer, e nós não conseguimos mudar num ano ou dois, uma geração. Ter lido que a educação é a base Exatamente. de tudo. Por exemplo, eu gosto muito de estudar, por exemplo, cultura japonesa, ou seja, quer pelo seu civismo, quer pelo seu sistema educacional. Não é por acaso que muitos líderes do mundo, os seus filhos estão em determinadas escolas, não é? Porque, acima de tudo, ensinam essas crianças a não decorar tanto, não responder tanto, mas cada vez mais a estimular a criatividade e o seu processo de pensamento. Porque nós cada vez mais... perceber as ferramentas que estão disponíveis e como as utilizar. Exatamente. Porquê? Porque isto não há hipótese, ou seja... Hoje, por acaso, estava a falar com alguém, porque estamos aqui também a trabalhar numa parte de novidade da inteligência artificial. Isto mete-me obstáculo. Eu costumo dizer, isto não tem que meter obstáculos, isto tem que, primeiro, abrir a mente, ou seja, perceber que não temos que estar dentro da garrafa, mas sairmos fora da garrafa e perceber que não somos nós que vamos, com essa decisão, nós vamos ter que nos adaptar. E as empresas, ou seja, a velocidade com que a capacidade geracional está a mudar em forma de pensamento, também as empresas têm que se adaptar. Eu sobre a inteligência artificial costumo dizer duas coisas que acho que são importantes. Não tínhamos dúvidas que a inteligência artificial vai substituir um conjunto de funções. Os dados e os estudos indicam que entre 30% a 40% das atuais funções nos próximos 10 anos serão feitas ou por autómatos ou por inteligência artificial. Mas também não tínhamos dúvidas que vão criar novas funções. Portanto, o que é fundamental aqui é a requalificação das pessoas, portanto, mais uma vez, a educação, para que elas possam fazer duas coisas: tarefas mais produtivas e mais prazerosas. E é isso que a inteligência artificial tem que ser encarada como uma ferramenta que vai estar à nossa disposição para que nós possamos dedicar o nosso tempo, que é muito valioso, a realizar coisas que são mais produtivas e que nos dão mais gozo, que nos dão mais prazer. E, portanto, concordo totalmente, e de uma maneira prática, que eu costumo explicar isto, é muito simples, que é a internet, vamos olhar a internet, criou novas profissões. Ou seja, vamos olhar a revolução industrial, a revolução industrial, a roda. Há quem compare a inteligência artificial à descoberta da roda. Se nós formos muitos anos atrás, portanto, a nível de impacto que pode gerar na sociedade, que pode gerar no mercado de trabalho, que pode gerar... E, portanto, é nós percebermos que todo o avanço da humanidade eliminou algumas coisas e criou novas. E com a inteligência artificial vai-se passar exatamente a mesma coisa. Há desafios, há riscos, há a teoria de que a inteligência artificial vai substituir a inteligência dos humanos. Só depende de nós. Eu dou muitas que vai desumanizar as relações. Só depende de nós. Eu digo, o telemóvel... Há quem diga que veio desumanizar as relações. Mas também veio aproximar. Eu brinco muitas vezes com a família que está a jantar em casa e que estão todos ao telemóvel. É uma escolha.
O telemóvel não salta sozinho para as mãos das pessoas, para eles... Não, são as pessoas que decidem pegar no telefone, em vez de falar cara a cara, estão ao telemóvel. Com a inteligência artificial vai-se passar exatamente o mesmo. São os humanos, somos nós, que vamos escolher como utilizar a inteligência artificial. Portanto, não façamos isto um bicho de sete cabeças como se fosse uma inevitabilidade ou como se fosse algo que nós não tínhamos escolha. Não, nós temos a escolha de o que é que vamos fazer da inteligência artificial. Eu acho que é adaptar à velocidade e adaptar à mudança. Entrando aqui o grande defensor, e vou chamar a especialidade, por assim dizer, que é pessoas, que é a coisa que mais estudas, por assim dizer, e um dos teus hobbies. Neste momento é das áreas onde eu mais gosto de aprender, de atuar, de viver e de ouvir. Acima de tudo, ouvir. Acho que é muito importante. Escutativa. Isso. Não é? Escutativa, empatia. Muito do que falo, muito do que sou, é daquilo que aprendo dos outros. Uma simples conversa, aquela rúbrica que iniciei na empresa do pequeno almoço com os meus colaboradores, é fantástico nós percebermos pessoas que estão lá há 10, 15, 20 anos e que nós não as conhecemos verdadeiramente. Portanto, só quando as ouvimos é que as começamos a conhecer e elas se abrem. Isso é fundamental para nós percebermos enquadramentos familiares que impactam na vida profissional, expectativas de vida, como é que as pessoas se veem na empresa há 5 a 10 anos, e nós só conseguimos perceber isso ouvindo. E nós, muitas vezes, enquanto líderes, esquecemos-nos de ouvir. Sim. E ainda por cima temos uma presunção de que sabemos o que é que as outras pessoas querem. Aqueles que nós lideramos. Portanto, nós achamos que subimos ao cargo de liderança, diretor de qualquer coisa, e já vem aqui uma sapiência, não sabemos muito bem de onde, nós já sabemos tudo. É. Não, nós não sabemos nada se não perguntarmos às pessoas o que é que elas querem. Isso foi um processo muito interessante na minha vida profissional, foi perceber a importância de nós ouvirmos as pessoas e não presumirmos que sabemos tudo aquilo que elas querem. E algumas ações dentro desta questão do Departamento da Felicidade, que eu inicialmente dizia, eu vou dar isto às pessoas, elas vão dar todas pulos de alegria. Erro crasso. Eu tenho que lhes perceber o que é que elas de facto querem. E esse é que é o grande desafio, porque a forma como eu sou feliz é seguramente diferente da forma como tu és feliz, como os teus colaboradores são felizes, como os meus colaboradores são felizes. Somos todos diferentes neste aspecto. Se não perguntarmos, se não os ouvirmos, vamos estar a descarregar benefícios que não vão ter o efeito que nós muitas vezes esperamos. Puxando aqui agora para a minha área da saúde, é estarmos atentos à coisa básica que se chama os nossos sentidos. Isso. Não é? Ou seja... Eu costumo dizer uma coisa interessante, cada vez mais, eu gosto muito de estudar, mas cada vez mais é tudo de uma maneira muito simples. E eu vejo tudo muito como o corpo humano. Ou seja, eu costumo dizer, basta olhar para o corpo humano que nós já viemos com ferramentas muito avançadas para atuarmos no dia-a-dia. Um exemplo, 2 pernas para caminharmos rápido, 2 braços para fazer muito, 2 ouvidos para escutarmos, não ouvir, porque são coisas diferentes, muito. 2 narinas para respirarmos bem e estamos a respirar cada vez pior. 2 olhos para vermos e depois só uma boca, ou seja, para falarmos... Metade, pelo menos. Metade, não é? E cada vez com mais sabedoria e inteligência, não é? Depois, olhando, por exemplo, as coisas básicas da vida. Hoje estava a fazer esta relação, que é a teoria do avião, não é? Ou seja, vou com um filho, a quem é que eu ponho a máscara? A maior parte das pessoas responde ao filho, não, você tem que pôr assim, porque senão não consegue cuidar dos outros. Mas se formos ao suporte básico de vida, a primeira coisa, antes de salvar os outros, eu tenho que pôr em segurança, não é? Ou seja, e nós queremos ir para coisas avançadas sem olharmos para as básicas, que é isso. Às vezes, para a biologia, não é? Para a biologia. É espetacular isto, que a simplicidade às vezes é complexidade bem resolvida. E olhando isto, ou seja, nós falamos muito em negócios, mas os negócios são feitos de pessoas, e nós sem pessoas, ou seja, somos uma empresa... Sim. Individual, não sei se posso chamar empresa ou o que é. O número de contribuinte. O número de contribuinte, é exatamente isso. O que é que foste pioneiro nesta área em Portugal? O que é que te levou a criar, dentro do Grupo Bernardo da Costa, o Departamento da Felicidade? Neste momento, vais dizer que agora também estás com outra novidade, não é? Em termos de nome, vamos evoluindo. Inspiraste em algum sítio, em alguma viagem, em alguma conversa? E que resistências é que tu tiveste de uma forma inicial? Vamos a isso. Olha, primeiro dizer que o Departamento da Felicidade não é o início de nada, mas uma consequência de uma cultura organizacional
que essa eu não tenho, não fui eu que a criei, portanto não tenho esses louros, essa foi criada pelo meu avô, que já em 1957 tinha o seu departamento da felicidade, sem lhe chamar como tal, quando recebia os trabalhadores em casa, quando os levava à praia, ao Firo ou à Púlia, que eram as praias mais perto, quando os fazia sentir parte de uma família. E, portanto, essa cultura foi passando de geração, chegou depois ao meu pai e ao meu tio, e depois do meu pai e do meu tio foi-me transmitida a mim. E isso é a base, porque criar um departamento da felicidade numa empresa onde a cultura organizacional não assenta na valorização das pessoas é um erro, como eu digo muitas vezes. O trigger do departamento foi numa viagem, como eu já disse várias vezes, eu estava no Dubai, eu percebi que em Abu Dhabi existia um Ministério da Felicidade e pensei, se há um país que teve a coragem de criar um Ministério da Felicidade, porque não uma empresa ter a mesma coragem de criar um Departamento da Felicidade que possa estar ao lado, no organograma do Departamento Financeiro, do Técnico, do Administrativo, do Comercial. Resistências, algumas. Temos de nos colocar em 2017, portanto, há 8 anos atrás. Hoje nós estamos aqui abertamente a falar de felicidade. Eu acho que não há um único dia no país onde não se fale sobre este tema, sobre bem-estar, sobre liderança, sobre atração de talento. Mental, não me falem em retenção de talento, que é uma palavra que tem que se abolir do léxico. Falem sempre em atração de talento. Nós não queremos reter ninguém, nós queremos atrair quem queremos contratar e continuar a atrair quem já está connosco. É como as relações conjugais. Nós queremos atrair a nossa esposa ou o nosso marido, não queremos retê-la. Ninguém quer ser retido. E, portanto, hoje é fácil. Há 8 anos atrás chamaram-me de tudo. Chamaram-me de lamechas, de pouco profissional, que o Departamento da Felicidade nunca poderia vingar numa empresa. Mas eu olho para trás e não podia ter tomado melhor decisão, porque, de facto, o avanço organizacional, as vantagens competitivas, os resultados que fomos atingindo a vários níveis, seja de employer branding, seja de turnover, seja de absentismo, seja de resiliência organizacional, seja reputacional, são enormes e permitiram-nos hoje sermos uma empresa muito maior, com muito mais colaboradores, a atuar em muito mais geografias, com muito mais áreas de negócio e muito disso deve-se às pessoas, deve-se à aposta que nós fazemos continuamente nas pessoas. Não somos a empresa perfeita, longe disso. Temos a preocupação de melhorar, de ir sempre ao encontro daquilo que as pessoas nos pedem, sabendo que não conseguimos agradar a todos, mas tendo uma preocupação genuína, onde cada pessoa que trabalha connosco se sinta bem, se sinta valorizada, se sinta respeitada, que comungue dos valores que vêm já desde 1957, portanto já vem há 68 anos. Respeito, solidariedade, cooperação, tolerância, partilha e segurança, que são os valores que foram passando de geração em geração e que é a base de tudo. Mesmo na questão que nós falávamos há pouco, eu tenho que delegar muito, como quando me ouviste, portanto, nós com 11 empresas, com todas estas coisas que eu faço, eu só tenho 24 horas, gosto de dormir 8, tenho família, gosto muito dos meus tempos livres, portanto, o que é que eu preciso? De pessoas. E quando eu escolho pessoas, eu digo sempre que quero boas pessoas. O que é que são boas pessoas? Pessoas que partilhem destes meus valores. E depois dou-lhes toda a autonomia, toda a liberdade para que eles atuem, porque eles não vão fazer como eu, são pessoas diferentes. Agora cabe-me a mim definir as linhas orientadoras onde as pessoas vão atuar e depois dar-lhes autonomia total para eles poderem pôr em prática tudo aquilo que sabem. Porque, como há outra frase também que eu digo muitas vezes, eu não contrato pessoas para lhes dizer o que têm que fazer. Eu contrato pessoas para elas me dizerem como fazer as coisas delas. E também não tenho problema nenhum em ser a pessoa mais estúpida dentro da sala. Então, se for com a minha equipa, é fabuloso, porque é sinal que eu tenho pessoas muito válidas ao meu lado. E se não for com a minha equipa, vou aprender alguma coisa com essas pessoas. Portanto, estou sempre a procurar construir novos líderes dentro da equipa, sem estar agarrado a nenhum lugar, e é este o espírito que eu vou imprimindo dentro da organização. Quando nós estamos agarrados, nós tolhemos, nós inibimos as pessoas de fazerem coisas, de darem sugestões, e a sugestão, a disrupção, a inovação são fundamentais para o crescimento da organização. A única forma disso existir é imprimir é criar um ambiente de liberdade dentro da organização, onde as pessoas não tenham medo de dizer a ideia que pode ser a mais espatafúrdia, mas é dessa ideia muitas vezes que surge uma inovação que vai fazer a diferença e nos vai distinguir neste mercado que é tão concorrencial e tão competitivo.
E como eu disse há pouco, onde nós já não competimos só com empresas portuguesas, já competimos com empresas de todo o mundo. E, portanto, se nós não imprimimos a disrupção, se nós não conseguimos pôr dentro da nossa organização a inovação, isso só se consegue com liberdade. Porque se as pessoas estiverem tolhidas, se as pessoas tiverem medo de exprimir essas ideias, nós não vamos evoluir. O que é que achas que falta a grande parte das empresas para ter pessoas mais felizes a trabalhar nelas? É uma pergunta difícil, mas que eu costumo dar aqui algumas explicações, sendo que a primeira está na base que falámos há pouco, educação, níveis de qualificação. Nós, infelizmente, temos aqui 2 dados preocupantes do nosso país. O primeiro é que nós somos o pior país da OCDE no gap de qualificações entre empresários e trabalhadores. Portanto, nós temos trabalhadores mais qualificados que os empresários. E o segundo, somos o segundo pior país da OCDE nos níveis de formação e qualificação ao longo da vida. Portanto, nós em Portugal ainda temos aquela ideia que basta tirarmos um curso e depois até aos 65, 66 anos, dada a reforma, não é preciso estudar mais. Errado, já falámos das transições que estão a decorrer, portanto, se nós não nos atualizamos. E isto depois é a base de tudo aquilo que nós vamos vendo no dia-a-dia de muitas das nossas organizações. E atenção, isto não é nenhuma falta de respeito, porque há pessoas que com a 4ª classe e o 9º ano conseguiram empresas fabulosas, com sucesso, muito respeitadas e que têm todo o mérito. Mas os tempos são outros. Porque a minha geração aceitou práticas de gestão que esta nova geração já não aceita. E, por outro lado, é muito mais fácil emigrar hoje do que era há 25 anos atrás. E esta geração, sendo mais qualificada e mais informada e mais formada, é muito mais valorizada noutros países e, como eu digo muitas vezes a brincar, com 50 euros está em Dublin, está em Oslo, está em Copenhaga, está em Berlim, está em Londres, onde as suas competências e qualificações são muito mais valorizadas, os salários são muito melhores, as perspectivas de carreira também. Portanto, cabe aos líderes e empresários portugueses perceber isto, que temos que conseguir atrair estes jovens licenciados e acabar com esta vaga de imigração, onde 40% dos jovens licenciados estão a emigrar e onde este dado que saiu há 15 dias na Universidade do Porto, que diz que 75% dos estudantes da Universidade do Porto dizem que querem ir trabalhar para o estrangeiro assim que acabem o curso. São os nossos impostos que estão a pagar toda esta educação, que é de muita qualidade. E depois nós não estamos a conseguir atrair os jovens para as nossas empresas em Portugal. E isto é dramático. Mas sabes que... eu olhando, e tem empresas, não é? É cada vez mais difícil proliferar as empresas. Eu vou-te explicar porquê, do meu ponto de vista. Parece quanto... Eu acho que se devia premiar ou facilitar alguns acessos às empresas com o seu crescimento. Ou seja, se eu desse mais empregabilidade, podia ter mais benefícios. E parece que é exatamente ao contrário. Essa é uma das grandes questões também, que é, não há nenhum incentivo do Estado ao crescimento das empresas. Pelo contrário, uma empresa que passa os 250 trabalhadores, diz logo, 249, agora que vou criar outra, que é para ficar aqui com 2 pequeninas. Ou 50 colaboradores, ou seja, dos 49 para os 51 já é uma diferença abismal em vários aspectos. Benefícios. Mas se olharmos para os grandes países é exatamente igual. Então nós não vemos empresas, ou seja, na mesma empresa... 10 mil trabalhadores, 20 mil trabalhadores, como chegámos a uma Alemanha, como chegámos a certas empresas noutros países. Aqui, efetivamente, temos que começar a fracionar, ou então as grandes empresas, efetivamente, em Portugal, não têm aqui... Uma das medidas que nós dissemos na EMINHO para fomentar o crescimento das organizações era diminuir o IRC. Quanto maior a empresa fosse, menos IRC pagava. Porque isso era um incentivo para os colaboradores. Ou seja, em vez de estar a dar aqui ao Estado em que não vão ter proveito, ia mudar aos colaboradores, ia criar depois um ciclo vicioso em termos de maior produtividade, maior felicidade, etc. Defendo perfeitamente isso. Só que infelizmente nós temos um governo, e aqui não é partidário, portanto é de um lado como do outro, que lhe interessa este discurso de criar o papão, que é o empresário, com o trabalhador, que é o explorado. E não percebem que o paradigma de mercado de trabalho mudou. E hoje, cada vez mais, são as pessoas que escolhem as empresas onde querem trabalhar do que as empresas a escolher as pessoas. E, portanto, ou estão os dois do mesmo lado,
a remar para o mesmo lado, Completamente. empresários e trabalhadores, só que este discurso político muitas vezes interessa colocar-nos de lados opostos, mas tem que acabar. E falávamos antes disso que era fomentarmos o intraempreendedorismo, que é uma questão que não se fala, não se fomenta, e que eu acho que é necessário para quê? Para termos boas empresas, pessoas muito felizes, escalarmos, cooperarmos cada vez de uma forma melhor e mais escalável, porque eu acho que uma coisa é escalonável, outra coisa é escalável, certo. E aqui há muitas variáveis, e essas variáveis são importantíssimas, porque tendo mais facilitismos, eu não gosto de ajuda, eu costumo dizer às vezes é não complicar tanto, por assim dizer, ou seja, facilitar um bocadinho mais a vida, nós podíamos prosperar em vários sentidos de uma forma mais rápida. Muitas vezes o governo, se fizesse 3 papéis, não precisava fazer mais nada. Papel de regular, papel de criar as condições para que os negócios aconteçam aqui em Portugal e não em Barcelona, em Londres ou nos Estados Unidos, e depois servir de suporte social em situações extremas, como foi a pandemia, por exemplo, onde o governo teve um papel importante porque foi uma situação extrema, um imponderável. Se fizesse estes 3 papéis... Agora, o que nós temos é o Estado dentro da economia a dizer ao empresário que se comprar o carro A paga a tributação X, se comprar o carro B paga... Isso não pode acontecer. O Estado não pode interferir na decisão das empresas. O mercado tem que trabalhar por ele. E o mercado vai se autorregular também. Sabes que depois também algumas políticas dentro da política, nomeadamente, por exemplo, do meu ponto de vista, e vou entrar aqui num tema que eu nunca entrei, mas... Vamos a ele, vamos. Que é, dentro de uma empresa do Estado, que pertence ao seu Estado, a pessoa que devia ganhar mais devia ser o Presidente da República. Em segundo lugar, o Primeiro-Ministro. Porquê? Para os grandes cérebros, os grandes players quererem ir para lá. Sim. E, efetivamente, ou seja, hoje, da forma como está regulamentada, nós vemos, chegam umas eleições e muitas vezes têm dificuldade, não existe atratividade, não existe pessoas que já fizeram e que percebem este mundo empresarial, que eu costumo dizer, como é que alguém vai gerir milhões se nunca criou milhões? Eu acho que o exemplo que nós tivemos recentemente é do Paulo Macedo. Não sei se recordas, quando foi para Diretor-Geral dos Impostos, houve uma grande polémica porque ele quis ganhar o que ganhava no privado e, portanto, foi ganhar 25 mil euros por mês. Justificou cada cêntimo enquanto Diretor-Geral dos Impostos porque a máquina do Estado funcionou muito melhor. E está a fazer o mesmo agora na Caixa-Geral de Depósitos, onde, de facto, demonstra que uma empresa do Estado pode gerar receita, lucro, e devia, não como as TAPs, FASECs ou CPs da vida. E, portanto, está tudo nas pessoas, mas está muito nisso que tu dizes, nos mecanismos legais que inibem e que fazem com que ir para a esfera do Estado seja, de facto, pouco atrativo para quem é bom. Porque os salários, de facto, de um ministro, de um secretário de Estado, eu sei que depois vão-me dizer, comparado com o salário mínimo nacional, são altos. Ok, mas estamos comparado com o privado para a mesma função, são muito baixos. Estamos a falar aqui a responsabilidade de um país. Agora, nós temos como todos, eu digo muitas vezes, deve ser um grande desígnio de todos aumentar os salários em Portugal. Dos empresários, criando mais valor para pagar melhores salários, do Estado, reduzindo a carga fiscal sobre os salários para que o rendimento líquido disponível dos portugueses seja maior, e dos trabalhadores. Entrando outra vez no tema da requalificação, que não encarem a formação como um custo ou uma perda de tempo, mas como um investimento. Se estes 3 pilares trabalharem em conjunto, nós sim podemos elevar esta massa salarial, este nível salarial que de facto é miserável em Portugal, na generalidade. A bola de crescimento seguia a seguir. Isso. Concordo perfeitamente. Olhando aqui um bocadinho à tua experiência e esta adaptabilidade também a esta vida cada vez mais difícil e adaptável, nós hoje vemos cada vez mais aquelas pessoas que eram CEOs das grandes empresas. Eu gosto muito de olhar aos 100 players do mercado e vejo que aqueles que eram CEOs neste momento são chairmans, são CVOs ou outro tipo de cargo. O que é que achas que se deve? Eu tenho uma teoria, não é? Mas o que é que achas que se deve isso? Ou seja, esta mudança de cadeira, por assim dizer... Eu vou-te dar o meu exemplo. Sim. Portanto, eu deixei em maio do ano passado de ser CEO do grupo. Porquê? Porque eu já não me sentia o melhor CEO. E, portanto, nós temos de ter esta capacidade de nos analisarmos constantemente. Eu fazia, não digo numa base diária, mas pelo menos numa base semanal,
parar e perceber, será que eu estou a ser a melhor pessoa para o cargo que desempenho? Isto deve ser transversal a toda a organização. Os diretores de departamento devem fazê-lo, as pessoas do armazém devem fazê-lo, as pessoas da parte administrativa. Todos devemos ter esta capacidade de pensar, será que eu estou a ser o melhor profissional para o cargo que desempenho? E, portanto, eu cheguei à conclusão que para aquilo que eram as exigências de um CEO, eu já não estava a ser o melhor e, portanto, fui procurar uma pessoa que está a demonstrar que é melhor do que eu. E eu estou super feliz. E lá está isso. Então, tu admites que não eres melhor do que o atual? Não sou melhor. Não sou melhor. E o que está a acontecer é... Porquê? Porque eu, durante 20 anos, tive um ritmo de vida tal... E nós não somos máquinas, nós somos humanos. E, portanto, eu senti que eu já não conseguia dar mais do que aquilo que dei e que tinha que baixar o meu ritmo. E, portanto, tive que encontrar alguém que conseguisse manter índices de alta performance, algo que eu já não estava a conseguir fazer. No meu caso, ainda se deu o caso da questão pessoal que eu vivi com o meu irmão e que ainda acentuou mais essa dificuldade em eu conseguir no dia-a-dia responder às exigências do que é ter um cargo executivo. Dos casos que eu vou conhecendo aí pelo país e que são meus amigos, é mais, tirando esta parte pessoal, mas é mais ou menos o mesmo. Isto é, as pessoas sentem que chegam a uma altura onde não conseguem manter aquilo que fizeram nos últimos 20 anos, que foi a um nível muito elevado. Eu tive anos onde, durante muitos anos, fiz 90, 100 voos por ano. Portanto, isso cria desgaste, fusos horários diferentes. O corpo dá sinais. E nós temos também, e tu que estás na área da saúde, sabes isso muito melhor do que eu, nós temos também de estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. E depois nós temos que decidir. Queremos que a empresa se mantenha, queremos que a empresa faça um downsize ou queremos continuar a crescer. Se queremos continuar a crescer, temos que encontrar alguém que tenha essa capacidade de manter esses níveis e ter a humildade de perceber que nós já não a temos. E é isso que, na minha análise, está a acontecer com algumas empresas que estão aí das mais reputadas, onde está a haver esta transição de pessoas que desempenhavam funções executivas, direção-geral ou de CEO, e que passaram para presidentes do Conselho de Administração, para chairmans, para outras funções menos executivas, mas com a responsabilidade da estratégia e daquelas decisões mais macros continuar a estarem presentes. E eu acho que é isso. Vou acrescentar, se calhar, ver se concordas comigo ou não. Eu estou a passar por essa fase, efetivamente, porque o meu ritmo é muito elevado e estou agora cada vez mais a perceber que, estando não tão na operacionalidade, por assim dizer, os negócios, a criação, o lidar com pessoas, o estarmos mais atentos requer que nós também tenhamos mais tempo para sermos mais estrategas. Por isso é que eu falo de macro e estratégia, nós temos essa disponibilidade mental. E se estivermos no dia-a-dia, ou seja, andamos na roda dos 8, não é? A roda dos ratos. Eu sinto efetivamente isso e estou naquela fase da transição, porque eu ainda tenho outra dificuldade, que é, ou seja, eu podia deixar tudo, mas menos dar consultas, não é? Então tenho que fazer essa adaptabilidade e também aprender a confiar. Ou seja, eu tenho essa humildade que isso é um processo. É um processo porquê? Porque achamos que ninguém tem a nossa visão e não, ou seja, toda a gente tem a sua visão e individualidade, mas depois quando já estão a cultura empresarial, ou seja, o barco já começa a andar e como de uma forma mais alinhada. E podemos nos enganar. Completamente. E podemos escolher um diretor-geral que não quer dizer que seja mau, mas que não se encaixa ou nos valores que nós defendemos ou na cultura empresarial que nós temos, e está tudo bem. Só temos de ter a capacidade de assumir que erramos, voltamos atrás e voltamos ao processo de delegação. E como eu disse há pouco, sem que essa segunda pessoa seja prejudicada porque nós nos enganamos na primeira, que é um erro que muitas vezes se comete, que é, eu agora a esta já vou estar muito mais atento, ou a esta já não lhe vou dar tanta liberdade. Não façam isso. É um erro. A experiência disse-me isso. Obrigado pelas tuas partilhas. Em termos de autocuidado, entrando agora aqui um bocadinho na área da saúde, que eu acho que é crucial e muitas vezes, ou seja, não pensamos tanto isso, principalmente quando temos que dar no loop, não é? No loop dos negócios. O que é que o Ricardo tem aprendido ao longo da sua vida e neste momento como autocuidado dá primazia, por assim dizer? Olha, primeiro dizer que nunca se pode confundir autocuidado com egoísmo.
E nas empresas muitas vezes confunde-se. E não tem nada a ver. O autocuidado é fundamental. Se calhar é das coisas mais importantes que nós temos que ter, porque não, já dissemos isto nesta conversa, não vamos conseguir ajudar nem impactar positivamente alguém se nós não estivermos bem. Portanto, o que é que eu fui aprendendo? Dar importância aos sinais que o nosso corpo nos dá. E isto é, para não dizer a idade, é a maturidade que nos vai ensinando a valorizarmos mais os sinais que o corpo dá. E percebermos que temos que ter mesmo momentos de desconexão, de pausa, e que podem ser diferentes de mim para ti e de mim para toda a gente, e entre toda a gente também diferentes. Não há aqui standards, porque há pessoas que a pausa delas é com os filhos, há pessoas que é sozinha, há pessoas que é em família, há pessoas que é com os amigos, outras pessoas que é o exercício físico, outras pessoas é ler um livro ou tocar piano ou aprender um instrumento, e está tudo bem. Agora, temos que perceber quais são essas pausas e como é que elas devem decorrer. A minha sempre foi viajar, porque também viajar fez de mim muito aquilo que eu sou. As culturas que eu vi, as aprendizagens que eu tive nas viagens, as realidades que eu contactei, moldaram muito a minha personalidade. E, portanto, para mim, viajar é fundamental. É os meus momentos. E eu nunca fui daqueles empresários que disse, eu há 5 anos que não tiro férias. Não, eu sempre tirei férias, sempre tirei 2, 3, se possível 4 férias, nem que fosse um fim de semana prolongado por ano, porque esses momentos para mim foram fundamentais para eu me reconectar comigo, para eu me reconectar com o mundo, para depois carregar baterias para poder estar num mais um ciclo de alta performance. Ao mesmo tempo, em paralelo, o exercício físico cada vez mais reconheço que é fundamental. Há estudos científicos que o demonstram. Eu percebo que quando estou mais tempo, por alguns motivos, às vezes até de saúde, sem poder fazer exercício físico, porque já fiz algumas lesões, uma fascite plantar, um cotovelo de golfista, e estou mais tempo sem fazer exercício, os meus índices de performance baixam, o meu estado anímico também baixa, e, portanto, o exercício físico é fundamental. Conjugarmos estas duas coisas, os sinais que os corpos nos dão, as paragens e o exercício físico, nós conseguimos ter uma vida mais saudável e que depois acaba por ser mais feliz, acima de tudo, maior bem-estar. Que é um contributo para a felicidade das pessoas e das empresas. E só depois assim conseguimos impactar positivamente os outros. Tocaste aqui numa coisa muito importante, que foi, nós podemos ter inspirações, mas não sermos cópias. E o que eu vejo cada vez mais é, se fulano X atingiu aquela performance em termos de empresa, eu vou ver as rotinas deles e vou fazer igual. Ok, pode funcionar ou não. Isto para falar muito, no outro dia estava a ouvir um podcast dos brasileiros que estavam a falar que não foram as banheiras de gelo de manhã que levaram ao maior índice de performance daquela empresa. Ele costuma dizer que eu já paguei muito com o meu corpo, entre aspas, em termos de saúde, em termos de várias coisas, porque temos de trabalhar arduamente, afincadamente, levar ao limite para atingirmos aquela performance, só que depois com o tempo, ou seja, depois de atingir aquela performance, é que já tive mais tempo para depois fazer os banhos de gelo, certo, etc. Ou seja, o que eu costumo dizer... Mas seja o dinheiro para comprar, não é? Ia dizer isso assim. E, efetivamente. O que eu ia dizer e passar a mensagem é que cada pessoa tem a sua individualidade. A coisa mais importante é nós irmos conhecendo cada vez mais o nosso corpo. Quando é que eu costumo dizer muito isto nas consultas? Quando é que você anda melhor? Então só tenho que pensar esses momentos. Que horas é que foi para a cama? Como é que estava a alimentação? Como é que estava a sua relação com os seus pares, quer emocional, quer psicológica, e isso já vai trazer a sua individualidade. É a mesma coisa que eu ingere aquele alimento, como é que se sentiu? Como é que acordou? Cresceu uma espinha, ou seja, vamos olhar as 48 horas antes o que é que se passou com o seu organismo, porque efetivamente a maior causa de doenças, que depois é através de uma inflamação, é o nosso estilo de vida como um todo. Olhando aqui agora para as empresas, eu acho que não pode haver felicidade em empresas sem saúde, cada vez mais esta relação, e qualquer dia estou-me a lembrar, podemos fazer aqui uma coisa muito interessante, ou seja, porque eu chamo de regeneração,
E há agora cada vez mais o conceito de eu tenho que me regenerar todos os dias, o meu corpo está a regenerar, a minha mente está a regenerar, que é a neuroplasticidade, agora depende do que é que eu vou dar para regenerar. E se der coisas positivas, ele melhor vai regenerar. Se eu der coisas mais nefásticas... Eu sabia que ontem não devia ter comido tanto carne de porco no cozido, mas comia na mesma e sabia que depois já não ia dormir tão bem, não ia acordar. Lá está, são aqueles momentos onde nós não temos a disciplina necessária, mas que também fazem parte. Fazem parte porque e aquele sabemos momento também soube-me bem. Portanto, enquanto eu estive a comer ali refastelado, o cozido, com o vinho do Douro, eu disse, bem, isto vai ter uma parte negativa, mas estes equilíbrios que nós, enquanto pessoas, temos que encontrar. É a mesma coisa e os excessos normalmente nunca são bons. E têm consequências. A dose é o veneno. E nós temos que ir medindo essas consequências. Também não temos... Há um exemplo no nosso país que é o Ronaldo, não é? Sim. Que dizem que leva ao rigor limite. Máximo, ao limite, ao esta disciplina. Esta disciplina. Ele encontrou e está tudo bem. Mas nem todos temos esse foco, essa disciplina. Portanto, temos que encontrar equilíbrios. Também não vamos dizer que não vamos cometer excessos, cometemos alguns. Temos é que ter consciência que vamos pagar por eles e que vamos ter que compensar com alguma coisa para aquilo não ter o efeito nefasto que vai ter se nós continuarmos com esse excesso. Olhando à biologia humana, que estamos a falar... E aos sinais que já falámos. É exatamente agora fazendo o transporte para a empresa é exatamente igual. Ou seja, aqueles dias que nós sabemos que temos que dar mais ênfase, mais trabalho duro, ou seja, ou porque temos que entregar um relatório, ou porque temos que estudar algo, etc, etc, vai-nos trazer consequências. Agora, se nós soubermos escutar o corpo, ok, este fim de semana vou relaxar. Já vou relaxar. Vou procurar desconectar. Vou deixar o telefone de lado durante o dia e só vou lá ao fim do dia ver se tenho algum WhatsApp ou algum e-mail. Mas é importante desmistificar isto para quem nos está a ouvir. Não há alguma coisa que seja aplicada a toda a gente da mesma forma. Que é essas teorias que dizem, se fizeres assim vai dar sempre resultado. Esqueço. Somos nós que temos que encontrar aquilo que em nós vai funcionar consoante o nosso estado físico, estado mental, estado emocional, contexto familiar. Há tantas variáveis que fazem com que não seja igual para todos. Eu costumo dizer isto aos meus alunos na primeira aula, que é a palavra que vocês me vão mais ouvir dizer é uma, depende. Isso. Mas aquele artigo, depende. Há pessoas que podem fazer determinado exercício físico, há outras que não. Há pessoas que podem comer aquele alimento, há outras que não. Ou seja, a palavra depende tem tudo a ver com as empresas, com as pessoas. Cada pessoa, a coisa que mais realçaste em quase toda a nossa conversa é a individualidade de cada pessoa. E acho que é correr faz bem. Há pessoas que podem fazer mal. É exatamente isso. Por isso não podem desatar aí feitos loucos a correr 10 km, porque se calhar vai ter mais malefícios do que benefícios. Por exemplo, eu já sofri algumas consequências em termos de saúde, ou seja, derivado ao excesso de trabalho, ou então até ao distress, porque nós vivemos com stress, certo. Só que há o eu stress e o distress, stress mais positivo e menos positivo, e temos é que fazer o equilíbrio entre estes dois. E, por exemplo, eu neste momento tenho melhor performance a fazer 3 vezes, 4 no máximo exercício do que a fazer todos os dias. O que é que demorou eu a aprender? A escutar o meu corpo. Porquê? Porque cada vez com a idade a minha capacidade de regeneração é mais lenta. Todo o processo de ciclo de regeneração, então é essa escuta ativa e sensorial que nós temos que ter. Estava aqui horas a conversar contigo, mas temos que terminar. E obrigado mesmo. Só a última pergunta. Se tivesses que passar uma mensagem ao mundo, porque eu acho que tu és uma pessoa do mundo, quer intelectualmente, quer em termos de liderança, quer em termos de exemplo, o que é que gostarias de passar, dizer às pessoas, baseado em todo o teu conhecimento? Qual é o teu legado, por assim dizer? Querias passar? Eu podia dizer aqui muita coisa, mas o mais importante é sermos boas pessoas. É termos os valores certos. É percebermos que o nós e o tu é tão ou mais importante que o eu. É percebermos que o giving back é um conceito brutal. Nós temos que devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto organizações, enquanto empresários.
mas é a questão dos princípios e dos valores. É a base de tudo, a juntar à educação, portanto, apostem na formação, apostem na requalificação. Se não apostarem, eu vou ter que dar uma notícia muito má, vão ficar para trás e vai ser terrível, porque com a velocidade que está a mudar, se não nos requalificarmos, não vamos conseguir acompanhar, mas acima de tudo, procurem ser boas pessoas, o resto aprende-se. Ser boa pessoa é mais difícil de aprender e, portanto, exige uma disciplina para que nós consigamos respeitar o outro e pôr em prática aqueles valores que a empatia, a cooperação, a solidariedade, a partilha, que são fundamentais para que nós consigamos construir um mundo melhor, onde todos possamos... O que interessa é eu estar muito feliz só ao meu lado está alguém a sofrer. Não, vamos tentar ter esta empatia, que é uma palavra que muitas vezes se confunde com simpatia, que não tem nada a ver. Empatia é nós percebermos as dores dos outros, calçando os sapatos dos outros, e é a única forma de nós conseguirmos interpretar comportamentos, atitudes, respostas. Portanto, um mundo mais empático, onde nós consigamos ser boas pessoas, é a minha mensagem mais, que é aquela que eu gostava de deixar aqui hoje. E pessoas precisam de pessoas. E pessoas precisam de pessoas. E obrigado pela tua partilha. Obrigado, foi um gosto. Foi mesmo, de coração. Obrigado.